Bom, viajando um pouco mais longe, saindo agora do rígido, que é um sistema animal de sobrevivência que o ser humano ainda possui, ou possui com uma X calibração, que ainda não é tão evoluída quanto eu acho que deveria. Mas vá lá. Voltando à questão do dragão. Acontece. Quando a gente pega o dragão fábula, e aí eu não estou falando de qualquer espírito, eu estou falando do conceito tridimensional, lagarto com asa, voa, gospe fogo, fala, didático em retórica, mas sempre muito ganancioso. Então, o dragão da fábula ocidental, mais especificamente, porque o dragão na fábula oriental, ele é bem dizer uma serpente com pernas bem pequenas, e ele é retratado como sendo um tipo de energia, ou como eu gosto de chamar, propriamente o negativo da energia. Porque quando a gente olha o próton, que é uma massa redonda, e o nêutron, que é uma bolinha pequenininha girando ao redor, eu lembro daquela referência a Belmont e Leviatã. Aquela coisa, o masculino sendo truculento e fechado, e o feminino sendo ágil e rasgante, ambos no sentido bélico animal. A gente olha para o dragão tanto no sentido serpente, quanto no sentido o animal em si. Olha lá, imagina o ser humano evoluindo para uma criatura master. Seria. A gente já é evoluído. Porque, tipo, a gente tem perna, a gente anda na terra, tem capacidade de nadar, mas não é muita questão. Muito dos cinco sentidos a gente já teve, muito apurado, muita visão, muito olfato, muita audição, muito paladar. Desde o anfíbio, o paladar era em todo o corpo. A própria ave é menos evoluída do que o mamífero, se a gente for ver. Mas vai lá, o conceito de ser humano evoluir mais ainda seria aumentar a cabeça, que a gente já aumentou muito, foi a direção para qual a gente foi, seria um pouco mais para isso, tipo um Anunnaki ou um Pleidiano que tem um cabeção, e eventualmente criar asa, certo? Agora vai lá. Quando a gente fala do dragão réptil, alongado, deitado, detalhe é esse, não é um animal ereto. Tipo, os animais da Terra foram todos evoluindo deitados, quatro patas no chão. O mamífero, ele já começou tendo nojo do chão, ou seja, levantando a principal característica de diferença de um réptil e de um mamífero é essa. O mamífero, o réptil se arrasta. O mamífero já se alonga e se afasta do chão. O ser humano já seria o conceito de que a gente tinha as patas, vamos dizer assim, e disso a gente assentou o calcanhar no chão e levantou-se entre duas patas, ou seja, nojo do chão, bem aquela coisa rígida ao último andar. Tanto é que dentro da PNL, uma pessoa, dentro da formação de corpo, quando uma pessoa, e isso já não é mielinização, é só formação mesmo, quando a pessoa é muito nariguda, ela é muito metida, e quando o nariz, quando a perna, ela é muito alongada, são pessoas que têm um pouco mais de nojo ou de receio, bem aquela coisa do esquizoide. Às vezes tem muito medo, muito receio, que é mais distância das coisas, mais distância da Terra. Ou seja, o preceito mecânico de evolução ainda é a mesma mecânica. Mas voltando à questão do dragão. Tenta imaginar o seguinte, uma forma de vida que não chegou a se levantar. Ela permaneceu deitada, cobriu-se com escamas, e ao invés de do réptil ir para a ave, que cria plumas fofinhas e bonitinhas, ele continua na escama. As asas de morcego servem para trepidar aquilo. O lado endócrino, ou seja, o seu lado ainda lesma de mecânica, ao invés de evoluir para, que nem o ser humano, encolher outro mecanismo, seria algo que só cresceu e aumentou em complexidade. Ou seja, o ser tem uma leveza, um magnetismo ferrenho pela quantidade de ciclos dentro de si, a ponto de sua variedade química ser a ponto de cuspir fogo. É um animal que, de novo, ainda está deitado, ou seja, ainda é para domínio exclusivamente terreno, mas evoluiu a ponto de sua inteligência chegar a um ponto retórico. O animal consegue parar, não só conversar, ele conversa lonquentemente. Em algumas fábulas, o dragão é dito como conversando por pensamento. Em algumas fábulas, até fábulas chinesas, é dito como que os dragões criaram o mundo. Aí tem aqueles dois lados. Podia ser um trevoso, ensinando eles que os dragões são heróis e os bonzinhos são vilão. Ou do lado interpretativo, pode-se dizer que qualquer criatura gigante mítica era um dragão. Então, vem um mestre ascenso, chamamos de dragão. Logo, se os anjos criaram a partir do seu canto, ou seja, as primeiras criaturas, eu já expliquei isso no outro vídeo, os primeiros orixás, os primeiros seres, por seu ressoar, construíram as coisas, ou que eu chamo o golfinho, ele consegue desenhar tridimensionalmente, é quase um anjo praticamente, e o morcego consegue enxergar por berrar,
Indo dessa mesma linha de raciocínio, o dragão seria a mesma coisa, só que seu berro faz fogo, ou seja, não no sentido de destruir, mas no sentido de que é um animal que berra e seu berro faz justamente a vibração do movimento. O fogo dentro do arquétipo ele representa a criação, destruição e movimento. Ou seja, aquilo que ele bate não seria só o conceito de que ele assopra e pega fogo, mas, diferente do ressoar do golfinho que faz uma estrutura tridimensional, e sim, os golfinhos fazem isso, ou do morcego que não consegue, que nem o golfinho, de fazer o desenho, mas consegue berrar e enxergar tudo, o dragão seria algo que berra e do bater no chão evapora e sobe. Na verdade, o dragão, pela mitologia, ele sai uma espiral de fogo. A questão desse dragão que eu estou dizendo, dragão réptil com asas e coisa e tal, ele é descrito na maioria das mitologias como sendo um animal, de novo, inteligente, humano, retórico, porém egoísta, ganancioso e geralmente um animal que rouba ouro, não usa pra nada, isso que é engraçado, ele não gasta, ele só é como aves que olham um brilho e querem guardar. É um animal que observa esse brilho, toma para si, quando alguém vem capturar, ele pega e fala: esse tesouro é meu, eu tomei posse, sou um ser possessivo, um ser grande, réptil. Então, quer dizer, tem muito a ver com espíritos que tinham na Terra antes? Tem, todas as histórias mediúnicas cabem. Só que se a gente for parar para olhar do ponto de vista construtivo, cinético, biológico, ou seja, de bolinha, de célula, fez aglomerado de célula, de aglomerado fez um peixe comprido, de peixe foi para réptil, saiu, de peixe foi para ave, voou, virou, continuou réptil, caminhou, virou mamífero, correu e virou ser humano, ficou ereto. Seria o conceito de que travou no réptil e o réptil evoluiu para todos os lados, conseguiu voar, cantar, enxergar, raciocinar, só que continuou bélico, continuou terra. Então, quer dizer, para mim, isso é o exato cúmulo da apropriação de um ser que não quis evoluir no espiritual e evoluiu em todos os sentidos espirituais a ponto de se tornar magnético, mas não quis evoluir no espiritual. Isso faz sentido para vocês? Mas, tipo assim, dentro da ideia dentro do conceito biológico, o dragão animal ser o símbolo do que ele é faz todo sentido pelo arquétipo construção artística do que seria o ser biológico. Do mesmo jeito, a serpente, ela seria o que imita a nossa coluna. De certa forma, a nossa coluna é uma serpente. E quando a gente olha no ponto de vista dos chakras, são 7 cores dentro de uma única coluna. Uma coluna só energética, lembrando do positivo e do negativo, sendo o negativo o conceito do ponto em movimento, ou seja, a linha. E o positivo, o centro estático, ou seja, parado, justamente invertendo uma outra questão que eu vou explicar depois. Principalmente, a questão é que, nesse contexto, como eu posso dizer, primeiro todo mundo tem um lado serpente, o seu lado hiperpossessivo dominador do seu próprio corpo, que vem a ser o centro energético, que são os 7 chakras. Eles mantêm seu corpo alinhado à força, mantêm ele simétrico à força. Segundo, seu lado magnético mantém sua simetria, ou seja, o rígido está embaixo e não está em cima. A pessoa pode ser feia e ter um bom espírito, até mais forte. E vice-versa, a pessoa pode ter um corpo lindo, extremamente magneticamente simétrico, mas ser uma má pessoa. E terceiro, que a energia tem muito a ver com posse e domínio de uma região. Tanto é que o buraco negro, eu já até fiz um vídeo sobre isso, ele seria o centro possessivo do universo, ele mantém uma Via Láctea inteira estável, só com sua força, não digo bélica, mas sua força de domínio sobre o território. Ele é considerado um chakra, é uma estrela praticamente só de luz, é gravidade massiva demais para alguma partícula maior aguentar. Ou seja, domina por seu pulso, mas é um extremo masculino, nada pode chegar perto, se chega perto morre queimado. Então quer dizer, alguém que venha... Bom, a moral da história é que diz a lenda que se a serpente continuasse evoluindo, assim como os outros animais, diferente da ave que voa e caça, ou do inseto que teve limite para crescer, porque se fosse muito grande seria muito forte, é um animal já só magnético praticamente, é puro líquido em comunicação. Tanto é que se for para pensar, um animal tipo formiga desse tamanho já teria uma mente que, por ser mais líquida do que neurônio, teria mais complexidade interna, bastante para ser mais inteligente e ter mais contato com o externo, por ser um animal mais magnético, por ser mais simples. Indo nessa mesma linha de raciocínio, a questão é que
o conceito de se a serpente evoluísse para criar asa, pata e garra, sim, ela evoluiria para aquilo. Até porque a própria serpente ela evoluiu para ter veneno e gospe o veneno sendo veneno ácido, ou seja, algo que queima. E segundo, a probabilidade matemática seria de que o planeta Terra tem algum tipo de energia ou magnetismo que impede certas criaturas, quando muito bélicas, de crescer, apropria outras criaturas quando fofinhas para crescer, e de novo, sistema anã branco e buraco negro, quando a pessoa ou a criatura tem uma X evolução de baixo para cima muito pro animal, tende a ganhar o que pediu a Deus. Ganha o seu poder contra a Terra, mas perde seu espiritual, logo sua cabeça. Se torna muito instintivo, muito reativo, mas diminui-se a capacidade de intelecto de observar e aprender. Enquanto uma pessoa de muito raciocínio, às vezes fica genial, mas tem que desenvolver o oral para poder se comunicar com o seu meio, porque senão se torna muito frio. Logo, uma criatura tipo ser humano. Enfim, você entendeu. Voltando ao dragão, eu acho que a descrição do dragão ele cabe exatamente no contexto do que ele representa. Digamos, é como se a serpente tivesse sido proibida por essa energia, no sentido de que a natureza dela seria crescer e evoluir para aquilo. Só que aqui seria equivalente a criar um dinossauro. Não só um dinossauro, né? Seria um dragão da Calice, ia ser lindo, ia ser maravilhoso. Pô, eu gosto de andar a cavalo, cara. Eu sei o primeiro a querer montar um desse. Só que, outra coisa. Aí voltamos ao rígido. O dragão, no sentido positivo da coisa, voltando à questão que é o dragão animal, lagarto, gigante com das asas, né, num espírito específico, seria, dentro de algumas composições, além de ser um animal, quando eu digo magnético, é no sentido de que o animal voa com uma certa classe, mesmo tendo toneladas, ele é um animal de leveza. Digamos, tem muita liturgia interna a ponto de fazê-lo leve, assim como o gato é mais leve que o cachorro. O gato consegue subir em árvores e coisas facilmente. Quando tu pega ele na mão, tu vê que ele é pesado, mas ao mesmo tempo tem uma leveza. O dragão, do mesmo jeito, o lado positivo das fábulas, né? Quando o dragão é puxado para bem, ele se mostra um animal muito orgulhoso, além de retórico, quando retratado com inteligência humana. Além disso, também ele se mostra um animal muito fiel e muito leal àquilo que ele promete, muito igual ao Satanás. Na verdade, entendendo a mesma proposta. E justamente um animal muito correto e muito fiel à sua convicção. Ou seja, para mim o dragão ele acaba representando muito rígido na sua não só na sua natureza mais bruta, como também se existisse um animal aqui na Terra ou em algum planeta mais evoluído, em que na qual ele fosse bom. Primeiro que a tendência natural seria ele deixar de ser deitado e seria ele começar a ser ereto. Seria equivalente a um lagarto deitado evoluir para um draconiano. Na verdade, eu creio mais nisso. E claro, o alongar das pernas para fugir da terra. Se bem que teve um espírito que falou que a... Como é que era? Teve um espírito uma vez que falou que existe um tipo de energia específico que se jogado num planeta, os animais eles se tornam humanoides muito mais rápido e muito mais cedo. Isso para mim faz sentido. Seria, digamos, um planeta de dragões, onde os animais evoluíram muito para sobreviver no estilo Ramamaens, bem nada tecnológico. Muita chuva de meteoro, muito ácido, muito calor, muito frio. O bicho super evolui para fugir, correr, enfim, atravessar o caralho 4. E aí, no meio desse contexto, Deus olha e fala, eles podem ser do bem. Aí ele joga uma energia humanoide, os bichos levantam, fica tipo... Agora a gente tem asa e voa, mas é feio. Tipo, eu sei um animal, um demônio do bem. Acho que, né, dragão tal, lagarto, pele escamosa, asa de morcego. Mas é do bem. Olha. Essa era a minha pergunta. Se, tipo, energeticamente o dragão é o dragão desenho. Tipo, se for Pedro perguntar pros espíritos. Se é uma criatura propriamente, como eu vou dizer, nesse território, indiferentemente mal. Uma criatura que representa a superposse. Dentro do arquétipo energético tridimensional do que forma a serpente. Seria o pós-ela? Ou expressão de uma criatura que atinge todas as demandas. Controle de temperatura, de ambiente, de espaço, de voo, que eu me refiro domínio
possessivo por larga escala de território, mas com X respeito aos espécimes a ponto de ter honra. Pergunta que eu faço direto para o Pedro Augusto do canal Casa Plataforma de Oração. Eu quero muito que ele me responda. Porque assim, se tem uma pessoa que eu acredito que possa perguntar para alguma fonte que saiba mais do que os cientistas daqui, porque eles deixam muito a desejar e são muito orgulhosinhos para assumir uma hipótese. Digam racionais e práticos, o que é uma baita de uma, como se diz, uma baita de uma infantilidade. Enfim, essa é a minha pergunta. Eu queria saber se ele poderia responder. Se puder, eu agradeço. Deixe nos comentários, curta o vídeo, inscreva-se no canal e siga minhas ordens o resto da vida. Não mentira, seja livre, tenha livre-arbítrio, seja uma pessoa feliz e viva feliz eternamente. Ou seja, moral da história, o conceito do rígido dentro da mielinização, dentro dos... como é que era? O nome era Divertidamente. Eles colocam como sendo o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojinho. Eu já colocaria como medo, a tristeza, a alegria, o afeto e a aversão, o nojinho, no caso. O nojinho, aversão, raiva, angústia, enfim. Esse lado, dentro da nossa biologia, ele serve para tenho um problema, quero resolvê-lo. Não necessariamente ser bélico e destruir. Quero superá-lo, quero ser maior do que isso, quero ser um conceito capaz de resolvê-lo. Se é uma doença, quero ser capaz de curar. Se é um desafio financeiro, quero ser capaz de gerar muito dinheiro ou de fazer as pessoas coparticiparem. Que nem dizia Cristo, e hoje eu entendo ele, é no repartir, doar e trocar que o financeiro ele nasce, se a gente for ver no funcionamento. Na verdade, o próprio conceito de dinheiro tem mais a ver com troca do que com um pedaço de papel em si. Mas enfim, o rígido é, ou o motivo pelo qual um ser humano é capaz de sentir raiva é, tem uma questão, quero ser capaz de resolvê-la, e o conceito do medo, de se afastar e pensar no assunto, não serve para covardia, ou fugir de um perigo. Até porque a ideia é que no plano espiritual não exista fim, não exista morte, não exista machucado em si, físico. Ou seja, seria um conceito de sair e pensar na situação, às vezes até mesmo se adaptar ao problema. Digamos, tem tal problema, me afasto e me torno imune a ele. Ou, no caso do rígido, tem um problema, resolvo ou supero, ou até mesmo, sem interferir, sou habilidoso bastante para dar a volta. A questão é que um tem a ver com habilidade, o outro tem a ver com premeditação. Principalmente, raiva não é para você destruir algo. Isso é lá pré-cambriano, quando você é uma lesma, quando você é uma sanguessuga, um escorpião, uma aranha, né, um animal assim ainda de fluidos, que ainda não desenvolveu músculo. Um réptil já é um pouco diferente. O réptil ele consegue desviar, o réptil ele agride para poder comer. Só que os neurônios de um réptil ou de um peixe ainda tem muito aquela coisa, raiva e fome são meio parecidos. Os dois é um cérebro tão simples que os dois ainda estão no mesmo departamento. Quando se chega no nível ser humano, na qual tem departamentos separados, a raiva serve para, tenho o problema, sou capaz de resolvê-lo, vou resolvê-lo. Ou seja, lei da mudança. Rígido tem muito a ver com adaptação. Houve uma mudança, me adapto a ela. Houve alguma coisa que eu não gostei, sou capaz de mudá-la. O engraçado é que rígido tem muito a ver com posse. E tá certo dos dois lados. Porque, tipo assim, o rigidez, na minha opinião, como tem a ver com a sexualidade, tem muito a ver com aquela coisa lidar com a mudança. Então, por exemplo, tem um problema, senti raiva, sou reativo, fui lá e consertei a pia que estava com o cano furado. Tinha um problema, me incomodei, fui lá e resolvi, certo? Um outro bom exemplo, a vida vai mudando, a esposa vai trocando, namorados vão se largando, bah, quero manter a minha, vem um sentimento de posse. Volta pro oral e acolhe direito a esposa. Se ela se for, rígido de novo, adapte-se à mudança. Pelo amor de Deus, não pregando contra a fidelidade. Pelo contrário, sou muito a favor disso. Mas a questão é, o sentimento de posse, ele não só nos indica o conceito de fidelidade ou de ficar, que eu acho muito bonitinho, que é do rígido que veio romântico. Mas não só é o conceito, você entende que é uma medida evolutiva contra a mudança? As coisas estão mudando, chuva, erosão, tudo se destrói, tudo muda. Mas algo que eu possuo, uma posse, eu quero mantê-la protegida. Meu corpo físico é uma posse, ele tem órgãos, quero eles funcionando igual. Isso está certo. Mecanicamente, o instinto, do ponto de vista animal físico, ele está certo.
é justamente a fonte de origem de muito problema, na qual aqui tem que ser maior do que aqui para poder dar certo. É aquela coisa, a gente evoluiu para a cabeça ficar longe do pinto. E não é à toa. Esse pinto passou a valer menos. Na verdade, até passou a valer mais, se for parar pra pensar. Perguntas para Pedro. Assim, tá, o dragão era cruel, grotesco, né? Vamos dizer um certo cúmulo e bem incompreensível. Ao invés de colocar como rigidez, eu prefiro colocar como conceito de baixo para cima ao invés de cima para baixo. É o mais simples de resumir. Digamos, despertadorismo antes da bondade, ao invés da análise antes da ação. Só que, e quanto ao dragão mitológico, no caso o lagarto com asas? Tipo assim, parando para analisar um pouco, o conceito de um alienígena que desceu e dominou, por mais estranho que possa parecer, para mim tem menos coerência do que uma energia universal eternamente negativa. Por quê? Não que eu não acredite, mas porque no texto original haviam muitos anjos, certo? E um deles resolveu se rebelar e caiu. Lá na época dos profetas, eles se baseavam na intuição. Então é compreensível. O cara tinha uma intuição, uma coisa era um mestre ascenso que avisava o cara, outra coisa às vezes podia até não ter um mestre, mas seu próprio instinto ao traduzir os sentimentos e energias da natureza, opa, ali vai ter um tal negócio. Às vezes isso era, o que hoje é apometria, na época era o conceito de química não, como é que era o nome? Alquimia. Que a alquimia na época não era só química, né, misturar elementos. Na época a alquimia era o conceito magnético, era a compreensão de mentalidade, era a espiritualidade de hoje. Só que mais voltada para o feitiço, para magia, para causar o que eu quero, ao invés de receber uma informação do que seria certo, que seria verdadeiro espiritual. Mas a questão é que o início da história era mais ou menos assim: existia Deus, Deus fez um primeiro anjo, ou seja, um ponto de vista de si mesmo, óbvio, muito mais jovem, muito menor, sendo Deus a inteligência suprema acima de todas as coisas. Desses dois, nasceu um terceiro anjo. Logo, se esse terceiro tinha um ponto de vista do primeiro e do segundo, ele já era uma criatura dualitária. Ou seja, o terceiro anjo já seria... Eu brinco que é, para mim, eu sempre vi desse jeito, era Deus, o arcanjo Miguel e eventualmente o arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel, certo? Por que o Gabriel? Porque o Miguel, ele é um conceito de virtudes, de quem eu sou e como eu quero me portar, bem aquela coisa rígido primeiro filho do pai. São só os dois, então fica aquela coisa, não tinha-se muita informação para se ter. Só que nasceu Gabriel, já entra o 3, já entra aquela coisa de, como é que se chama? Um pai, uma mãe e um filho, um maior, um menor e um terceiro. Então quer dizer, Gabriel, aonde eu li pelo menos, ele seria um conceito mais de brincadeira. É um jeito mais sutil e natural da gente aprender. Tanto é que a criança ela aprende por brincadeira. É o primeiro meio pelo qual o ser humano aprende. Enquanto que Miguel seria o conceito da virtude, certo? Daquilo que você considera certo, que você segue. Por isso, diz a lenda, existem os querubins, né, da religião que eu vinha. Tinha o conceito dos querubins, que seriam, aliás, dos serafins, que seriam anjos mais fortes, mais antigos, que eram usados para trabalhos mais pesados e tinham 4 pares de asas, ou seja, eram fortes e lentos, e anjos menores e mais rápidos, que eram os serafins. Esses já possuíam 3 pares de asa. Ou seja, se um tinha 2, outro tinha 3, a gente com 5 dedos seria o próximo da linha, ou muitos outros espíritos entre uma hierarquia e outra. Mas a questão é que seriam os primeiros dos quais entre esses saíram raças, planetas e outras criações. O que eu quero chegar é que da linha de Gabriel, justamente da onde, não digo brincadeira, mas da onde a coisa deixa de ser sólida e começa a se tornar um pouco mais abstrata, seria aquele conceito alegria de descobrir. Até por sinal, hoje eu entendo aquela tese de que Gabriel se doeu muito com o conceito de escárnio quando ele nasceu. Deve ter sido doído mesmo, porque pensa, o bicho fez, inventou, partiu dele a iniciativa das criaturas aprenderem brincando. Isso é algo divino.
E do conceito leve, do que seria surpreendente, maravilhoso, a brincadeira, nasceu o conceito do escárnio, do deboche, do pisado, às vezes estragar o evoluir de outro pelo prazer próprio. É uma coisa triste. Mas voltando ao segmento, dizia na história que um serafim, aliás, um querubim, justamente um de 3 asas, era muito bonito e seus tambores ressoavam o conceito da adoração, ou seja, seria bem aquela coisa como se fosse uma sinfonia. Ele bate o tambor, aquele grupo ressoa para Deus e volta ao descanso. Aí depois ele bate de novo o tambor, o outro grupo ressoa e vai para Deus. Então, quer dizer, é que nem aquela história do mar batendo as ondas e você estica a mão bem na hora que o mar vai vir, sabe? Tipo, não é tu controlando o mar, mas tu sincronizar tua mão com o mar, dá a impressão ou que o mar tá empurrando tua mão ou que tu tá empurrando o mar. A moral da história é que de certa forma faz todo sentido, porque se ele dava... era o tambor, era justamente, digamos, aquele som mais grave e único, aquele tilintar, bem o contrabaixo para bateria, bem aquela coisa, aliás, o bumbo para bateria, para banda de rock. Seria bem aquela coisa, um ponto de compasso, para todo mundo saber que é a sua vez. A mentira desse já causaria uma assinfonia terrível, onde a ordem mantém a estabilidade. Desse conceito faria todo sentido essa personalidade se envaidecer ou se achar melhor, justamente por ser um compasso muito bonito e por ser exatamente o que se confundiria com a ordem original do pai. Desse conceito seria uma coisa mais complexa ou mais complicada para o universo, que seria um negócio tipo assim: a possibilidade de cair sempre existiu. Primeiramente, o primeiro caiu. Segundo, se tinha Deus, um segundo, que era o maior de todos, depois um terceiro, e assim foi se estabelecendo uma hierarquia, eventualmente, em algum andar dessa hierarquia, algum muito alto resolveu cair. Isso causaria uma cicatriz e uma dor, uma angústia muito triste para o pai. Na verdade, para todos. E outra é que se um caiu, e diz a história, ele arrastou 1/3 do que tinha para baixo junto, mesmo que esses caíssem, eles poderiam cair já em arrependimento. Tipo, cai, já me arrependi, não quero, mas tem a consequência do que você acabou de fazer. Ou seja, ia trepidando, ia tremendo, e entre acertar e errar sem querer, do berro errado que eu já dei, e tudo que é eco vira realidade, numa versão muito rápida das coisas, se arrependendo muito rápido, eles poderiam, em alguma geração posterior, ou seja, se empurrando para o futuro, bem dizer, renascer ou recomeçar do zero, para poder voltar não à hierarquia em que estava, mas a um lugar onde pudesse ter a paz que já teve. Essa premissa, se um primeiro caísse, existem 2 hipóteses para mim. A primeira é que ele cairia, ao invés de cair rápido que nem os outros para subir devagar, esse cairia devagar. Ou cairia rápido já na rebeldia, tipo, sou contra mesmo. E no descer rápido, ele se veria frio e longe do calor do pai, ou seja, sem o poder daquilo que já teve. E esse voltaria correndo, mesmo que na angústia, na raiva ou querendo tomar o trono. E no subir correndo, ele seria barrado. Ou não digo barrado, mas a sinergia dele não encaixaria com aquilo, ele se angustiaria. Ou seja, ele poderia ter caído até virar um ser que, por seu próprio espírito e por si mesmo, sempre seria ruim. Logo, óbvio, não digo nem Deus, a própria sinergia geral do que Deus criou o jogaria para uma situação ou local onde ele seria útil para a progresso e evolução do contexto. Então se criaria aquela situação, houve um desafio, ele se foi, mas me mantive são naquele desafio, ou cai um pouco naquele desafio, mas consegui me levantar, é óbvio que ele indo, você crescendo a partir daí, nunca mais você cairia. Porque teria aquela coisa, não digo impossível, mas se tornaria notório, muito nítido, muito óbvio, tanto a receita do que pode dar errado, quanto também, não digo a facilidade de dar certo, mas como impedir a si mesmo de ter seu espírito enganado. Ou seja, ele não precisava ter caído. Se nenhum tivesse caído, eventualmente, o primeiro que caísse ensinaria essa lição, como os mais antigos veriam nos mais abruptos um comportamento a não se repetir. Ou, digamos, comportamento de bebê deixa para os bebês, de adolescente deixa para os adolescentes, de adultos deixa para os adultos. De 1 trilhão de anos de idade deixa para os de 1 trilhão de anos de idade. Mas voltando à questão, as 2 hipóteses seriam: esse primeiro que caiu, como autopunição, acabaria sempre reencarnando em algum ser que tentaria dominar a cabeça, sempre algum ser, como manda a sua tradição, sua maldição, vaidoso, saudável, jovem, forte, proeminente,
a decair eternamente, sempre a parecer que ele está ganhando, sempre muito doente, meio megalomaníaco, e numa única acabaria sem querer ensinando o que é o pai e fazendo todos darem valor a ele, e num acidente, vamos dizer assim, ele sempre acabaria se enganando, parecendo que ele escapou da regra, conseguiu escapar, conseguiu provar que o pai não ia conseguir pegar, saiu lá num esquema doido e foi pego. Alguma parte da memória seria sempre cortada, ou seja, na próxima geração, no próximo encarne, ele ainda seria o mais alto, ainda seria o mais alto que pudesse ver, não olharia para cima, olharia para baixo, sempre conseguiria dominar alguns, mas sempre recaindo. A segunda hipótese seria, o caos sempre existiu, sempre houve um lugar, uma esquerda e uma direita do pai, só que esse, ao invés de se pôr à direita, escolheu se pôr à esquerda, aonde todos, óbvio, escolhiam se pôr à direita. Ou seja, todo mundo lá em cima bonitinho. Esse que caiu só se poria a muitos outros engrenagens que estão embaixo, que gostam de estar lá, ele simplesmente não gostaria, porque teve uma origem nobre, mas teria que conviver com o fato de sua escolha. A coisa é que, na história original, conta que o nome original dele, digamos, não era revelado. Mas após cair, ele foi chamado de Satanás, ou traduzindo literalmente opositor ou inimigo, certo? Além disso, ele era tido como, depois de caído, ele fora chamado de Samael, ou seja, veneno, literalmente o veneno de Deus. Uma outra tradução, ou a tradução da mesma palavra pode ser, outro nome dado a ele era conhecido como Deus cego. E ambos os casos fazem sentido e ambos cabem no rígido. Porque é justamente aquele conceito de um Deus cego. Veja bem, o conceito divino seria um orixá, praticamente um orixá negativo, responsável por cegueira. E geralmente quando uma pessoa está muito cega de raiva, ou está muito querendo tomar o lugar do outro, ou até tirando a inveja do jogo, quando alguém se vê muito traído, muito mais levado pela emoção irracional do que por uma racionalidade que pode de fato te levar ao mesmo tamanho, ou por uma busca justa que exigiria paciência e construção, leva esse mesmo à cegueira, ou seja, atitudes impensadas, que o levaria a escolher um caminho a sincronizar com isso, na qual ele acabe tendo queda depois, ensinando muitos outros, sim, vai sempre muito cegado pela raiva. Outra coisa, angústia, amargura, raiva, vingança, esse lado bélico, essa natureza evoluir para o bélico ao invés de para o pacífico, mesmo que aumente preeminência, nunca será Gabriel. Para mim, Gabriel sempre vai ser bélico, no sentido de ágil, quente, bem aquela coisa da onde depois veio o Exu, aquela coisa do Maia, do nosso mundo astronômico. Só que, embora a física tenha esse lado próton e nêutron, esse lado uma bola maior, uma menor, e o desequilíbrio faz eles girarem, embora exista esse lado no caos que eu acho muito lindo, ele dita movimento, ou seja, ele dita dança, ele dita diversão, que são características do perfil psicopata. Mas eles não ditam afronta. Por outro lado, o conceito de um opositor, ou de alguém que incondicionalmente vai ser contra você, só tem duas explicações. A primeira seria dois ciclos em rota de colisão. Obrigatoriamente um dia vão se bater. E a evolução para Keter, ou seja, a evolução para o conceito de amor incondicional, faria, digamos, duas raças, por mais diferentes e estranhas que fossem, admirarem uma outra, como o esquizoide admira um espécime de diferente forma, ou como o oral ama a qualquer um. E esse é aquele intuito de curiosidade, ou seja, como dois animais, cachorro e gato, beleza, se matam. Como dois seres humanos de partidos diferentes, tem-se discussão, mas às vezes mantém-se o decoro, dependendo da evolução dos dois. Agora, se fosse uma evolução muito alta, no máximo eles se olhariam e diriam, somos muito diferentes. Talvez eu perante você em mesmo território, nossos modos acabariam dando problema. Agora, se você arquitetar seu jeito lá, o meu jeito aqui, ambos crescendo, podemos arquitetar um contexto em que a gente acabe sendo mais útil para o outro do que se machucando. Ou seja, no simples subir de evolução, a coisa já muda de figura, já se torna impossível haver um desacordo. O conceito de que o grande símbolo de adoração, aquele que tocava os tambores e lembravam o seu dado momento no calendário de fazer a sua, eu chamo de queima de fogo, de o festejar da aranha, o momento de cada um dar seu tilintar para subir e, vamos dizer assim, mandar combustível para quem a nós recebe, acabou se tornando, ou seja, justamente o mais baixo, o conceito divino do expressivo, do mais baixo que eu digo, do mais grave,
o mais lento em seus toques, mas ao mesmo tempo que mais alarmava todos. Justamente o conceito do desejo, da sinergia, daquele que toca e vários tilintam, de novo, expressivo, acabaria sendo justamente aquele que depois se tornou mais amargo. O conceito de veneno, ou seja, o conceito de aquele que se opõe a Deus acaba encontrando com esse para que juntos tentem tomar o lugar do Pai, ou tem-se aquela coisa, era uma superconsciência. Ou seja, mesmo se depois de caído ele se arrependesse e dissesse, pai, eu fiz besteira, ainda assim o pai olharia e diria, conviva com seus atos, seu corpo foi mudado, você agora está em outra vibração, mas no contexto espaço cinético que você construiu, lide com seu jardim. E nesse lide com seu jardim, agora sendo da esquerda, você já sabe sua ocupação. Bem, aquela coisa da série do Lúcifer, na qual, e aquela série eu achei genial, porque é exatamente isso, Deus ama a todos, mesmo aquele que errou. Então muitas vezes aquele que errou, se dissesse com muito ferrenho, ou se ele contra ti, pai, não importa o que aconteça, Deus com todo amor e carinho olharia e diria, tá bom, eu fiz até um jardim para aqueles que são contra mim, fica ali com eles. Deus não diria isso de uma forma sarcástica, ele diria com todo amor e carinho, tipo, meu filho, eu alimento todo e qualquer desejo. Se todo o universo sumisse e sobrasse só tu seria o responsável por reaver tudo. Então fica aquela coisa. Mesmo o pior acabou sendo amado, e mesmo se transmutado, a mecânica daquilo que o cerca, a consequência daquilo que ele fez, não retroage. Porém, mesmo que fosse perdoado ou retroagido, ou caindo para uma dimensão mais densa, ainda assim é uma dimensão que tem serventia no conceito mecânico. O último exemplo que a gente tem disso é do próprio conceito de rígido. O conceito de raiva, qual que é? Não raiva que eu me refiro sentimento cupidez, ou sentimento de pesado. Eu me refiro à raiva no sentido mecânico, utilitário, para que sabedoria? Porque, por exemplo, a fome é um conceito de falta algo para o meu corpo, vou atrás, como, logo aprendi a nutrir algo. Entende? Existe um conceito de aprendizado dentro de uma questão mecânica. Outro exemplo, medo. Houve uma ameaça para minha estrutura retroagir. O que eu aprendi? Se algum dia eu estiver fazendo uma estrutura, ou eu vou ter que protegê-la, ou eu vou ter que retroagir. Então, não é para bem nem para mal, mas numa questão até, vamos dizer assim, menos peso, menos gravidade, ou menos histeria na situação, e o procedimento seria mais ou menos o mesmo. O conceito de raiva ou revolta tem uma coisa muito bonita, que é, por exemplo, meu pai morreu doente. Posso me revoltar, me angustiar pela vida, ou seja, revolta cai pro veneno. Ou a pessoa pode evoluir. Sinto raiva daquela situação, virei médico. Hoje combato a doença. Ou, por exemplo, fui muito abandonado na infância, logo senti raiva de ser abandonado. Ao invés de cair pro veneno, segui a raiva daquele objeto, ou seja, fui contra aquele conceito. Ser contra um conceito tem um lado muito positivo depois, na qual você aprende a acolher. Por exemplo, fui muito abandonado, logo me tornei alguém acolhedor, passei a cultivar um sentimento passei a pregar um sentimento de cultivo, certo? Aí temos um problema. O sentimento nasceu da raiva, ou seja, sempre que a pessoa fosse fazer o bem, haveria uma raiva empregada. Estou te ajudando, porque aquela vez senti raiva de ser abandonado. Estou te ajudando, porque aquela vez não suportei. Algum dia, esse sujeito descobriria que a raiva, ela nada mais é do que inútil. Em que sentido? Tal pessoa passou fome e aprendeu uma lição. Tal pessoa precisou ser abandonada para desenvolver tal habilidade, já outra precisou ser abandonada para aprender a reconhecer seu irmão. Logo, qualquer coisa não tem como ser opositor a algo. Isso seria um pecado para Deus, não no sentido de que Deus fosse ser infantil e ficar ofendido, mas no sentido de que as consequências da vida exigem aceitação total, do ponto de vista esquizoide. Do ponto de vista frio, tudo aquilo que é analisável e observável tem utilidade no espaço geral. Só que o sentimento denso a qual nos compõe é obrigatório para que a gente aprenda certas microfuncionalidades dos conceitos. Então, por exemplo, de novo, sentir medo, fugir, o que isso me ensina? Que certas energias têm que ficar longe uma da outra para que ambas funcionem. Algum dia poderão se misturar se houver o sistema ou o processo correto, na qual elas não se destruam.
Vamos naquele conceito do espírito verdade. Se duas inteligências separadas vibrarem e nisso se fundirem em uma só, lindo, houve uma fusão, mas perdeu-se duas para ganhar uma. Por outro lado, se existirem duas forças lado a lado e ambas se destruírem, perdeu-se as duas. Ou seja, o conceito é que ambas funcionem separadas e consigam fazer um entremeio na qual funcionem ambas. Logo, você acabará tendo três forças. Conceito final. A brutalidade ela é só o nascimento de algo sutil. A oposição geral ferrenha ou contra algo, primeiro, vai te colar esse algo. Porque você vai ficar preso àquilo até aprender a sua lição. E segundo, existe o conceito de, assim que você aprendeu a lição, ou por que aquilo te marcou tanto, realmente vai ser um aprendizado igual e oposto. Tanto de ser contra o problema, quanto de entender para que o problema serve. Ou seja, para tudo a gente acaba sendo tanto a favor quanto contra depois de amadurecido. Voltando ao rígido e ao Satanás, eu digo Satanás não a criatura, mas ao conceito espiritual universal de oposição a algo, muito veneno contra alguma coisa, fica aquela lição. Se você for um espírito evoluído que veio em alguma cidade para curar aquela cidade, você vai se virar contra o governo. Se tu for um Jesus Cristo na época de Herodes, desculpa, você pode até não destronar Herodes, mas você vai tomar um partido ou uma escolha de contexto que ou vai fazer o Herodes ficar louco, ou vai ser algo que, se todos seguissem, cairia o Herodes. Então fica aquela coisa, mesmo se for para bem de todo mundo, se como é que é o nome, o conceito, não é governo, autoridade. Se a autoridade tem um defeito e você veio corrigir esse defeito, lógico, se for imatura, cutucada ela vai reagir. Mas vamos dizer que fosse madura. Mesmo se for alguém humilde, você estaria se virando contra a autoridade para rever um problema dele. E Satanás, na história original, era o conceito de se virar contra o pai para tomar o lugar dele. Digamos, o pai não tinha nenhum problema. Aqui a gente encarna com pais com problemas. Ou seja, a revolta pode ter dois lados. O primeiro é caindo para o mais pesado ou para o veneno. Aquela coisa, vou tomar o lugar do meu pai ou até mesmo guardar a mágoa dele ou matá-lo. Enquanto que o conceito positivo seria, vou crescer, me afastar do meu pai, não vou comprar os defeitos dele, ou seja, revolta contra o conceito dos defeitos que ele tem. É diferente de revolta ou mágoa contra a pessoa. Essas estratégias se mostraram falhas uma vez que eu me revoltei. Da história, o verdadeiro Satanás não é a oposição no sentido ter um problema e resolvê-lo em si ou ter atitude. O verdadeiro Satanás acaba sendo a mágoa e a revolta ou a obsessão por um determinado ponto. Mas a essência suma acaba sendo a revolta contra a autoridade, a não aceitação, mesmo se a autoridade estiver certa. E geralmente o que nos amadurece, ou o que pode nos dar ferramentas maiores do que as que a gente tem, é a de quem está há mais tempo e possui meios de alcançar aquilo que a gente também quer alcançar. Realmente a autoridade seria o conceito de alguém maior do que a gente do nosso lado. Alguém que está acima de nós. Moral da história. Você ter críticas à autoridade é ruim? Maravilhoso. Você ter críticas à autoridade é maravilhoso. Você se questionar, né? Será que está certo? Será que não está? Até porque isso vai te levar a aprender. Vai te levar a perguntar. Vai te levar a preencher lacunas e geralmente é o que vai te levar a estar apto àquilo mais cedo. É o que vai te levar a saber como funciona mais cedo. Né? O instinto do rígido tem muito a ver com a participação. Eu também quero ser grande, também quero participar da cúpula dos mais altos, não quero estar só no médio. O desejo de participar e de ser mais alto no contexto tem um lado muito lindo. Só que, ao mesmo tempo, quando é extrapolado, ou seja, quando tem um desejo muito pesado quanto a isso, muito denso, muito de baixo para cima ao invés de cima para baixo, ou seja, quando o desejo é a ponto de faria qualquer coisa ou a qualquer custo, logo você já tem um traço de imaturação. Se subir fosse uma questão de sobrevivência, e não é, na verdade é o contrário até. Mais baixo é fácil de sobreviver, difícil é em cima onde você tem responsabilidade. O conceito é de que estar em cima é conveniente para o seu crescimento, para a sua maturação. É levado pela revolta, de quero ser autoridade ou quero ser autoral sobre algo abaixo de mim. Isso só pode ocorrer quando você tem a mesma evolução
que a autoridade em questão. Ou seja, quero ser o pai? Esteja apto para ser um pai. Não tente derrubá-lo. Quero ser um governador? Esteja apto para ter um governo. Ou, digamos, seja rico, compre terreno, espaço, bote kitnet. Faça você mesmo, de longe, um espaço. Pegue aquilo como aprendizado, mas não repita os mesmos erros, ou até mesmo tenha uma estratégia melhor para que os seus não sofram aquilo que você sofreu debaixo de tal autoridade. Muitas vezes, nesse caso, tendo duas autoridades vizinhas, uma pode até ser a outra. Nunca, nunca, jamais crie uma mágoa que te deixe acorrentado a alguém. Primeiro porque isso vai prejudicar esse algo a alguém. E para o seu lado mais evoluído, o seu lado de amanhã que está aqui dentro, vai doer. E geralmente a gente sente, mesmo não tendo esse lado ainda. E segundo, para dano seu mesmo e de sua evolução, acaba sendo pesado. Porque quando você se atrela a algo e diz, vou ter raiva disso, você deixa de fazer muita coisa para ficar maquinando. Muitas vezes até vê um exemplo maior, vê uma chance de ter mais poder do que aquilo e você deixa para ficar lhe atacando. Quer dizer, ficar preso por raiva não é só infantil. Não vale a pena, é perda de tempo, é perda de energia, é autodesgaste de graça. Vale mais a pena se desgastar com algo que vai pelo menos te exercitar.